Gurizada, o negócio é o seguinte: Renato quebrou a hierarquia no Grêmio, não acatou uma determinação dos dirigentes, em especial do presidente Alberto Guerra, e não concedeu a tradicional entrevista coletiva, no caso deste domingo, para explicar uma atuação ruim do Grêmio e a derrota no Clássico Grenal por 3-2. Neste vídeo eu quero comentar com vocês a desobediência do técnico gremista, que foi para o Rio de Janeiro alegando motivos pessoais que não revelou para ninguém. O meu vídeo é em nome da Mais Ágil. A Mais Ágil tem a expertise quando o assunto for a antecipação do teu FGTS. Podes antecipar até 10 anos do teu fundo de garantia. Uma grana boa, hein? Quem sabe para quitar um débito que ficou para trás, para programar as tuas férias, fazer uma reforma na tua casa, trocar de carro. O dinheiro é teu e o governo federal permite que todos vocês possam sacar um bom pedaço, uma boa fatia, 10 anos do fundo de garantia. Chama a turma da Mais Ágil no WhatsApp. E o Menegas aqui colocou um link no primeiro comentário. Aqui embaixo estão os comentários do vídeo. No primeiro, lá no alto, no topo, tem um link. Tu clica ali e já sai conversando com a equipe da Mais Ágil no WhatsApp. É fácil para que todos vocês consigam antecipar 10 anos, um bom pedaço do fundo de garantia. Em nome de Mais Ágil, eu rodo a vinheta e a seguir a gente conversa sobre Renato não cumprir uma determinação do presidente do Grêmio. De fato, foi uma insubordinação do técnico do Grêmio. O presidente Alberto Guerra revelou na sua entrevista coletiva que o clube já sabia que ele havia programado esta viagem para o Rio de Janeiro para um compromisso particular na manhã desta segunda-feira. E mesmo assim, houve o pedido da direção para que ele ficasse após o Clássico Grenal, ainda mais com o advento de uma derrota e com uma derrota com o rival Inter sendo amplamente superior, Renato não acatou. Antes de seguir adiante, eu quero reforçar o convite pela inscrição de todos vocês aqui no meu canal do YouTube, para que ativem as notificações dos próximos conteúdos ali no sininho. O like ajuda o canal do Menegas. Tu clica ali, joga o canal para cima. E aqui neste cantinho está o meu Instagram, Meneghete Jornalista, onde tem muita coisa, além de informações sobre a dupla Grenal, os bastidores do meu novo projeto profissional, o Debate Raiz. Aqui no canal do YouTube, Debate Raiz, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, com todo aquele timaço, JB, Matheus Dávila, Tiger Junk, Baldaço, Munique, Alex Bagé, um timaço levando o melhor da dupla Grenal para você. Debate Raiz, transmissões de segunda a sexta-feira, entre meio-dia e 1 da tarde. Olha só, o Grêmio toma uma pancada no Grenal, muito mais pela atuação dele próprio Grêmio e do Internacional, amplamente superior, do que pelo placar. Graças às falhas do goleiro colorado Rocher, o Grêmio fez 2 gols, então terminou 3-2. Mas o Grêmio foi dominado, a estratégia de Renato fracassou e ele fugiu das explicações. Saiu do estádio Beira-Rio, foi para o aeroporto Salgado Filho, foi flagrado, estava de máscara, ele e o seu empresário, o Gauchinho, depois foi flagrado também por canais do YouTube, chegando no Rio de Janeiro e não querendo falar sobre o jogo. Ou seja, Renato fugiu da entrevista coletiva, deixou o auxiliar Alexandre Mendes e jogou os dirigentes do Grêmio às brasas. Jogou na fogueira. Quem teve que explicar, porque o Alexandre Mendes respondeu 4 perguntas e todas as respostas porque o Renato havia planejado, havia pensado, e aí foi o presidente do clube, Alberto Guerra, dar as devidas explicações. É claro que o fato maior não é Renato ter escapado da coletiva, e sim a atuação do Grêmio, que foi um desastre. Amplamente dominado, o Grêmio achou 2 gols, Renato foi dominado por Eduardo Cudê, foi um chocolate do Inter neste Clássico Grenal. Assim como eu disse aqui que o Grenal do Campeonato Brasileiro, onde o Grêmio venceu por 3-1, e foi um chocolate de Renato e Mano Menezes, e ali poderia ter sido 4-5, digo a mesma coisa agora. O placar de 3-2, a exemplo do 3-1 pro Grêmio, foi amplamente enganoso. Placar normal, 4-0, 4-1, 5-2, 5-1, algo assim, tal, as chances perdidas pelo Inter, e o Grêmio deu 3 chutes a gol, 2 falhas de Rocher, acabou marcando 2 gols. Pois bem, o Renato desobedeceu uma determinação da direção do Grêmio. E eu vou rodar aqui a manifestação do presidente Alberto Guerra, quando ele deixa isso
absolutamente escancarado. Do segurança ao presidente, do faxineiro ao CEO, ninguém no Grêmio concordou com essa decisão. Foi uma decisão na lateral do treinador, a gente entende, né? Ele tem um compromisso amanhã de manhã, a gente acha que ele deveria estar aqui também dando as suas explicações, mas enfim, é uma decisão que ele tomou e que internamente a gente vai avaliar isso. Não é o Renato que faz, poderia exigir e exigiu, mas ele tinha o compromisso e saiu. Eu não poderia trancar a porta e dizer tu não sai daqui, não é? Então, é isso, né? E aí o que se pode fazer com essa questão? Internamente a gente vai avaliar, vai discutir, vai falar com ele na representação. Internamente a gente, de novo, né? Não vou aqui publicamente, mas é importante que eu expresse que o presidente não está de acordo, o conselho de administração não está de acordo, e de novo, né? O que se pode fazer? Demissão? Obviamente não é o caso, né? Isso seria punir o Grêmio, seria punir o time, ele está indo muito bem, está fazendo um excelente trabalho, mas tomou uma atitude, vamos dizer assim, contrária ao que a gente mas não foi só isso, como finalizou o presidente Guerra. O Renato tomou uma atitude contrária ao que a gente achava melhor. Não foi só isso. Foi uma desobediência, uma insubordinação. Renato não respeitou a hierarquia do clube. Como disse o presidente, do porteiro ao presidente do clube, todos sabiam que ele deveria ficar. Então ele tem que respeitar o Grêmio. Renato tem que entender que, embora ele seja o maior ídolo da história do clube, um multicampeão dentro e fora de campo, ele não é maior que o Grêmio. Eu sei que muitos de vocês, torcedores gremistas, respaldam e aplaudem todas as atitudes do Renato. Eu, de forma independente, que vejo à distância isso, acho uma barbaridade. Acho um absurdo que um técnico da dupla Granal não participe da entrevista coletiva, ainda mais com a derrota. Tivesse vencido o Grenal, talvez o Renato pudesse ir embora no intervalo do jogo, que a torcida do Grêmio estaria aplaudindo e os dirigentes também. Mas perdeu, ele tem a obrigação de dar as explicações. Agora, convenhamos, tivesse vencido o Grenal jogando bem no Beira-Rio, vocês acham que o Renato não ia surfar esta onda e não estaria lá para conceder entrevista coletiva? É tão simples. Renato poderia dizer, olha, a entrevista coletiva vai começar imediatamente após o final do jogo e vai ser na zona mista. Vai lá, responde então as perguntas da grande mídia, dos veículos tradicionais, emissoras de rádio e TV e pede a compreensão dos canais especializados. Ele vai responder lá 6, 7 perguntas em 10, 15 minutos porque ele tem uma viagem marcada. Ok, isso está dentro do jogo. Melhor ainda quando é dito antes do jogo. Antes da partida começar, hoje o Renato tem um compromisso, uma viagem, e ele vai se manifestar de forma muito rápida. Eu tentei contato hoje pela manhã com o empresário do Renato, que o acompanhou na viagem, o empresário Gauchinho, que estava com ele na viagem, chegaram juntos no Rio de Janeiro, foram flagrados juntos aqui no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, perguntando, olha, estou cumprindo o meu ofício de jornalista, queria saber qual é o compromisso particular do Renato. E não recebi resposta. Vi lá que ele leu a mensagem, mas não recebi resposta do Gauchinho. O que eu me permito interpretar? Não recebi resposta porque não tem nenhum compromisso pessoal ou particular que obrigue o Renato a estar nesta manhã de segunda-feira em Porto Alegre. O colega Eduardo Gabardo, de ZH Digital, conversou com o próprio Renato, que repetiu o que o presidente Guerra disse. Olha, é um compromisso de ordem pessoal. Tá bem, compromisso de ordem pessoal. Não poderia ir num voo mais tarde, já estavam lotados. Não poderia então ir hoje pela manhã? Não poderia passar esse compromisso de ordem pessoal para terça-feira? Não há justificativa, não há explicação convincente, pelo menos até este momento. O presidente Alberto Guerra deixou claro o seu descontentamento. E esta foi a sua intenção na entrevista coletiva. Ele chegou a dizer, eu quis expressar o descontentamento. É isso que ele se propôs nesta entrevista coletiva como um pano de fundo, assim, olha, a gente está descontente, mas ele deixou claro que não há o que fazer. Demissão não. Eu também não acho que seja motivo para demissão, mas algo mais forte. Porque como é que o Renato vai agora cobrar disciplina dos seus jogadores se ele próprio faz a sua disciplina como lhe convém? E não como o clube determina. O Renato não respeita o Grêmio, não respeita os dirigentes, não respeita a hierarquia. O presidente Alberto Guerra foi questionado, e teve um trecho que eu reproduzi a resposta dele aqui, sobre o Renato que faz a sua própria agenda. O presidente disse, não é o Renato que faz. Foi o Renato que fez. Ele definiu ir para o Rio de Janeiro, como ele define a quantidade de folgas, e eu até acho que esta
é uma incumbência do treinador, desde que tenhamos o diálogo com os dirigentes. E eu já acredito que não tenhamos diálogo. O que vocês acham que vai acontecer com isso? Bom, eu dou aqui a minha opinião. Absolutamente nada. Renato vai voltar, o Antônio Brum vai dar uma entrevista coletiva nos próximos dias e vai dizer, não, foi conversado com o Renato e ele entendeu a nossa posição. E 0-0 bola ao centro. Ou seja, o Grêmio tem que avaliar se para 2024 é este o tipo de acordo que quer com o seu treinador. Que ele define a sua agenda, ele decide os seus hábitos, ele define qual jogo ele vai trabalhar, ele define quantos dias de folga ele vai dar para o grupo de jogadores e ele define quando ele volta. Ele costuma ter sempre 1 ou 2 dias a mais de folga por conta própria e ele define quando vai conceder entrevista coletiva. Grenal ganhou, Renato fala. Grenal ganhou, Renato se manda e foge, alegando um compromisso pessoal. Foi uma falta de respeito do técnico do Grêmio, bom técnico, um vencedor na história do clube, mas feriu, quebrou completamente a hierarquia do Grêmio e deixou os dirigentes numa situação absolutamente constrangedora. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações, ali no sininho, valendo o like de vocês. Este vídeo é para a empresa que tem a expertise quando o assunto for antecipação do FGTS. É a Mais Ágil. E eu já coloquei um link aqui embaixo, no alto, no primeiro comentário, né, ali tem um link, tu clica, já sai falando no WhatsApp com a Mais Ágil. Todos vocês verão como é simples, fácil, rápido para antecipar até 10 anos do teu fundo de garantia. Chama a Mais Ágil no WhatsApp. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.